Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, a ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Sou o Paulo White e espero contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. Continuamos a apresentar os programas especiais de verão que preparamos para si. São programas em que vamos passar na íntegra algumas das entrevistas que marcaram a atualidade ao longo destes primeiros meses de 2021. Hoje, assim como, aliás, na próxima semana, vamos recordar o essencial sobre o relatório da liberdade religiosa apresentado em Lisboa, assim como nas principais capitais europeias, em abril. Para nos falar deste documento precioso para a compreensão daquilo que se passa no mundo no que diz respeito à perseguição aos cristãos, vamos ter, como habitualmente, a presença de Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Connosco. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá a todos os nossos telespectadores. No programa de hoje vamos ver uma grande entrevista com o Mark Riedman, que é diretor da CRTN, que é a entidade que produz os documentários da Fundação AIS, que passam tantas vezes aqui no nosso programa, mas que é também um dos responsáveis pelo relatório. E este vai ser, garanto, um grande programa, pois, além dele, vamos escutar aqui outras grandes personalidades, como, por exemplo, Guilherme de Oliveira Martins, ou o presidente internacional da AIS, ou ainda o cardeal Piacenza, que, a propósito do relatório da Fundação AIS, nos falaram sobre o que significa a liberdade religiosa. Visto aqui de Portugal, este parece ser, de facto, um tema relativamente pacífico, sem contestação, mas a verdade é que em muitos outros lugares do mundo morre-se por causa da fé. Em muitos lugares do mundo, comunidades inteiras são perseguidas por causa da sua religião. Este assunto devia incomodar-nos e devia também mobilizar-nos. A Fundação AIS existe também para isso. É preciso não nos esquecermos que esta é a liberdade religiosa, é uma liberdade fundamental que está inscrita no texto da Declaração Universal dos Direitos do Homem. É o artigo 18º. Rooted at the very dignity of the human person, everyone has the right to freedom of thought, conscience, and religion. However, over 70 years after signing the Declaration of Human Rights, the right to religious freedom is still not fully acknowledged. In many countries around the world, religious freedom is not just a concept, but a question of survival. Aid to the Church in Need's Religious Freedom in the World report draws attention to this fundamental human right. Stand up for religious freedom. Disse há pouco que vamos hoje escutar por aqui várias personalidades sobre a questão da liberdade religiosa e o que isso significa no mundo de hoje, neste ano de 2021. Uma dessas personalidades é o professor Einar Bielefeld, um dos autores do relatório da AIS e uma figura, Catarina, muito importante nesta área. Sim, de facto o professor Bielefeld é uma personalidade muito destacada nestas questões da liberdade religiosa no mundo. Portanto, é um especialista, tendo sido já relator especial da ONU para a liberdade de religião ou de crença no Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas durante os anos de 2010 a 2016. Para além desse enorme currículo, ele foi também um dos mais de 30 peritos e jornalistas internacionais que contribuíram para a realização deste relatório divulgado este ano pela Fundação AIS. Sim, e além de especialista das Nações Unidas para estas questões, o professor Bielefeld é também teólogo, filósofo, historiador e ocupa atualmente a Cátedra dos Direitos Humanos na Universidade de Erlangen, na Alemanha. E foi, como disse, de facto, um dos autores do relatório da Fundação AIS, o único relatório que é produzido em todo o mundo por uma entidade da Igreja Católica. Numa pequena mensagem vídeo que nos enviou, o professor explica porque é que este é mesmo um relatório muito especial e um relatório, portanto, essencial. The report on religious freedom worldwide is important to remind us
of the atrocities happening in many parts of our globe. And it has particular importance for those who suffer violations. The worst experience of victims of human rights abuses is that they might feel, I'm lost, I'm forgotten, I'm in some rotten place of the world detained and no one knows about me, no one thinks about me. And so this is a source of hope for many people to think maybe there is someone who will remind people of what happens. Maybe there is someone praying for me. Please stand up for religious freedom. Este é um programa especial de verão dedicado por inteiro ao relatório sobre a liberdade religiosa no mundo. Já o dissemos, este é o único trabalho sobre esta questão publicado regularmente por uma instituição da Igreja Católica. E podemos dizer, Catarina, que é mesmo um trabalho gigantesco, pois são avaliados todos os 196 países do mundo. Sem dúvida, o facto do relatório ter mais de 800 páginas diz bem já da dimensão deste trabalho de investigação que reuniu, como já dissemos, cerca de 3 dezenas de especialistas. Portanto, é mais do que um relatório, atrevo-me a dizer, mas é também um barómetro de como vai o mundo no que diz respeito à liberdade religiosa. E este ano, entre as principais novidades, está a introdução de uma nova análise regional dos países, segundo a forma como ocorre ou não a violação da liberdade religiosa. Exatamente. Pela primeira vez, de facto, o relatório inclui 6 análises regionais, nos quais os países foram subdivididos e que fornecem, assim, conclusões importantes sobre a violação da liberdade religiosa. Outra novidade, Paulo, deste relatório é a classificação dos países, que também tem uma nova categoria, portanto é a categoria sob observação, que inclui os Estados onde a prática da liberdade religiosa começa a revelar-se ameaçadora. O relatório da liberdade religiosa dá ajuda à Igreja que sofre. Uma das principais conclusões, e importa não esquecer, é que os cristãos continuam a ser, de facto, a comunidade mais perseguida em todo o planeta, como nos vai dizer já de seguida Thomas Hein Geldern, o presidente executivo internacional da Fundação AIS. Dear friends of Aid to the Church in Need, the mission of Aid to the Church in Need comprises the 3 principal pillars of information, prayer and action. That is why it has always been our constant endeavor to inform an ever-growing number of people about the situation of the suffering church and encourage them to take an interest in the fate of our persecuted brothers and sisters on every continent. The right to exercise of religious freedom was enshrined in the Universal Declaration of Human Rights of 10th of December 1947 in order to protect the dignity of each individual human being. For several decades now, in an effort to evaluate the worldwide situation in regard to religious freedom, Aid to the Church in Need has been the sole international Catholic institution to regularly publish a report on religious freedom, which studies and analyzes the situation in 196 different countries. Our experience has shown that by means of this research, undertaken by experts in the field, and including all religion faiths, we can dialogue with many of our fellow citizens, engaging their interest and at the same time awakening their awareness of the subject of religious freedom. On the basis of the information provided by this Religious Freedom Report, we can devote ourselves more intensively to this central objective of informing the wider world about the situation of persecuted and oppressed Christians, and thereby raise our voices to speak on behalf of those who can no longer speak for themselves. The latest edition of this Religious Freedom Report will be formally presented to the general public in Rome on April 20 this year. At the same time, the individual national offices of ASN will be preparing a variety of publicity campaigns in order to bring this report to a wider general readership.
It is a great pleasure for me to be able to inform you in advance of this important event, since through it, ACN is acting fully in the spirit of the Universal Church and of the mandate given by the Holy Father. It enables to lend fresh impetus to the defense of religious freedom and basic human dignity. Thank you for your commitment and for your prayers. A liberdade religiosa é, de facto, um direito fundamental. Quem tem falado constantemente sobre esta questão é o Papa Francisco. Em abril, precisamente o mês em que ocorreu o lançamento do relatório da Fundação AIS, o Papa lembrou, na sua intenção de oração, lembrou todas as pessoas em todos os países do mundo que têm o direito a se desenvolver plenamente e pede a atenção de todos, especialmente por aqueles que arriscam as suas vidas na luta pelos direitos humanos. Para defender los derechos humanos fundamentales hace falta coraje y determinación. Me refiero a oponerse activamente a la pobreza, a la desigualdad, a la falta de trabajo, de tierra, de vivienda, de derechos sociales y laborales. Piensen que muchas veces los derechos humanos fundamentales no son iguales para todos. Hay gente de primera, de segunda, de tercera y de descarte. No, tienen que ser iguales para todos. Y en algunos lugares, defender la dignidad de las personas puede significar ir a prisión, incluso sin juicio, puede significar la calumnia. Cada ser humano tiene derecho a desarrollarse integralmente y ese derecho básico no puede ser negado por ningún país. Recemos para que aquellos que arriesgan sus vidas luchando por los derechos fundamentales en dictaduras, en regímenes autoritarios e incluso en democracias en crisis, para que vean que su sacrificio y su trabajo dé fruto abundante. Liberdade religiosa, esta é a mais íntima de todas as liberdades, como nos vai dizer já de seguida o cardeal Piacenza. Devo dire che noi stiamo, il grosso lavoro di questo momento è, oltre a quello normale di sovvenire alle necessità pastorali della Chiesa nei luoghi dove è necessario e negli ambiti dove è necessario, direi che soprattutto è stato la redazione del rapporto sulla libertà religiosa, e questo è stato un po' il grosso lavoro di tipo intellettuale e di ricerca. Ecco, insomma, la libertà religiosa è il nucleo fondante di tutta la libertà, di tutte le libertà, perché tocca la coscienza, quindi la libertà di coscienza è la libertà afferente alla dignità di ogni persona umana, che non può essere calpestata per nessun motivo e da nessun governo, da nessuna politica e da nessun piano particolare. A apresentação do relatório sobre a liberdade religiosa no mundo foi em Lisboa e contou com a presença de Guilherme de Oliveira Martins, administrador da Fundação Carlos de Gulbenkian e uma figura de relevo na vida cultural e política do nosso país. Um pouco antes da apresentação, ele falou para o nosso programa, através de uma grande entrevista gravada através da internet, de que vamos recuperar hoje alguns dos momentos mais importantes. Nesta entrevista, Catarina, o antigo presidente do Tribunal de Contas, sublinhou o facto de se estar a registrar, melhor dizendo, um retrocesso, ou pelo menos um não progresso da humanidade nesta área tão importante e sensível. Sim, de facto, essa é uma das conclusões do que disse Guilherme de Oliveira Martins, não só na entrevista ao nosso programa, mas também na própria sessão de apresentação deste relatório. Portanto, de facto, o relatório só
permite essa leitura. Tem, de facto, havido um aumento do número de casos de perseguição religiosa e da violação dos direitos humanos mais básicos, especialmente no continente africano, mas também, por exemplo, no Chile, onde se registaram incidentes gravíssimos de ataques contra igrejas, mas também, por exemplo, no continente asiático, onde a prática religiosa tende a ser instrumentalizada em vários países, e recordo aqui apenas os casos da China e da Coreia do Norte. Muito bem, feito este enquadramento, vamos então agora recordar a resposta de Guilherme de Oliveira Martins à nossa primeira pergunta. Nós quisemos saber o que é que ele guardou de maior memória, digamos, o que é que ele guardou de essencial nessa primeira leitura deste relatório. Vamos conferir agora a sua resposta. O que me marcou mais relativamente a este relatório, que aliás é o 15º do projeto da Fundação Pontifícia Ajuda à Igreja que Sofre, foi o agravamento de alguns sinais preocupantes de intolerância e de desconhecimento. Eu saliento este ponto, uma vez que uma das conclusões, recorrente aliás, é a necessidade de haver um esforço adicional de um melhor conhecimento das diferentes religiões. E quem diz das diferentes religiões, diz das diferentes culturas. Há poucos dias deixou-nos o professor Hans Küng, que insistiu muito no final da sua vida, num projeto em que se envolveu, que não haverá paz entre as nações se não houver paz entre as religiões. E este aspecto é um aspecto particularmente importante. Este relatório revela que tem havido um menor investimento dos diferentes países no domínio do conhecimento mútuo, do melhor conhecimento mútuo. Não é possível haver diálogo interreligioso se não formos capazes de nos colocar no lugar do outro. Diálogo interreligioso não é monólogo de religiões. E liberdade religiosa, liberdade de consciência, respeito mútuo, é também liberdade de ter ou não ter religião. Este aspecto é um aspecto absolutamente fundamental. Só podemos reconhecer a religião se nós formos capazes de nos pormos no lugar do outro e, simultaneamente, se aceitarmos que a liberdade de consciência é a liberdade de ter ou não ter a religião. Foi Guilherme de Oliveira Martins sobre o relatório da Fundação AIS, apresentado em Lisboa em abril, numa cerimónia que decorreu em simultâneo com outras capitais um pouco por todo o mundo. Oliveira Martins, que também referiu nesta entrevista a importância do projeto da própria Fundação AIS. Duas palavras para dizer que este projeto da Fundação Pontifícia Ajuda à Igreja que Sofre, a 15ª edição do relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, constitui um documento fundamental que deve ser objeto da nossa leitura, da nossa atenção. O que está em causa não é reivindicarmos apenas a liberdade para a religião de alguns ou algumas religiões, mas garantir a liberdade de consciência para todos. Programa Igreja no Mundo, hoje um formato especial. Este é mais um programa de verão, desta vez todo ele dedicado à questão da liberdade religiosa, a propósito do lançamento no passado mês de abril do relatório da Fundação AIS. Nós estamos a rever as declarações de Guilherme de Oliveira Martins, que foi a personalidade escolhida para a apresentação pública em Portugal deste documento. Falar deste relatório, falar da liberdade religiosa, implica lembrar também o percurso da humanidade desde que, há cerca de 7 décadas, foi publicada a Declaração Universal dos Direitos do Homem.
houve uma regressão a este nível? A Catarina já falou há pouco disto, mas agora importa conferir qual foi a resposta que nos deu o administrador da Fundação Calouste Gulbenkian e, como já dissemos, o antigo presidente também do Tribunal de Contas. Vamos conferir então a resposta de Guilherme de Oliveira Martins. Eu não direi que regrediu, mas não progrediu adequadamente. Se nós notarmos neste relatório situações, os casos de estudo, aquelas situações limite mais gravosas, as situações na Nigéria, o rapto em massa de crianças em idade escolar, temos em Moçambique, infelizmente estamos a presenciar isto cotidianamente, em Cabo Delgado, a violência em espiral e fora de controle. Temos a violência sexual no Paquistão e fenómenos de conversão forçada e depois a destruição de templos religiosos no caso do Chile. Estes 4 casos que são aqui referenciados permitem-nos dizer que, infelizmente, não temos progredido. Eu prefiro dizer isto porque, ao longo do tempo, e olhando o momento em que foi aprovada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, havia condicionantes bastante diferentes, mas a verdade é que poderíamos ter progredido mais. Onde regredimos, claramente? Nos últimos anos, não nos reportamos a 1948, nós vamos reportar aos últimos anos. Regredimos na última década, por exemplo, no investimento no ensino e no conhecimento sobre as diferentes religiões. Porque se nós não conhecermos as diferentes religiões, nós não temos capacidade de nos pôr no lugar do outro e fazer um verdadeiro debate interreligioso, porque há raízes comuns, há diferenças, e daí ser indispensável nós, por um lado, assentarmos na ideia de pluralismo, que não é relativismo. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a diversidade é muito importante, mas a diversidade não se confunde com a indiferença. E se nós lermos a mais recente literatura sobre investigação sobre a própria humanidade, nós verificamos que a compreensão dos limites obriga à compreensão das espiritualidades e à importância das religiões. Não falamos de seitas, não falamos de magia, não. Nós falamos exatamente de liberdade de consciência e de liberdade religiosa. Já o dissemos, este é um programa especial de verão dedicado por inteiro à questão da liberdade religiosa, isto a propósito do lançamento em abril do relatório produzido pela Fundação AIS. Estamos quase a chegar ao intervalo. Na segunda parte nós vamos ver as declarações de Mark Ridman, um dos autores do relatório. Ele vai falar sobre as principais conclusões que se podem tirar da leitura deste exaustivo trabalho de investigação. Mas ainda antes do intervalo temos um pequeno trabalho com a síntese também deste relatório, mas eu não resisto a perguntar à Catarina qual é que foi o dado mais impressionante para si, claro, da leitura deste relatório. O que é que mais impressionou neste relatório da Fundação AIS sobre a liberdade religiosa no mundo? Bom, Paulo, tenho alguma dificuldade em salientar um aspecto sobre todos os outros. Portanto, este relatório é como que uma peça por inteiro que nos ajuda, de facto, a compreender melhor como vai o mundo, para onde caminha a humanidade no que diz respeito aos direitos fundamentais. E já o dissemos aqui hoje, de facto, a liberdade religiosa é um dos direitos humanos fundamentais. E sempre que é espezinhada, sempre que alguém é perseguido por causa da sua fé, então não há liberdade.
E isso é de facto vergonhoso, e é vergonhoso, e talvez para responder diretamente à sua pergunta, quando vemos no relatório da Fundação AIS que cerca de 4 mil milhões de pessoas vivem nos 26 países classificados como os que estão a sofrer os ataques mais intensos à liberdade religiosa. Eu repito que é de facto um número esmagador e é bom quem está lá em casa que tenha esta percepção. Portanto, 4 mil milhões de pessoas que vivem em países onde não há liberdade religiosa. E depois, também importa sublinhar para os nossos telespectadores que quase metade desses 26 países estão em África. Por isso também a Fundação AIS lançou uma grande campanha na quaresma deste ano sobre a violência terrorista precisamente em África. Claro, e nunca é demais denunciar isto ao mundo e nunca será demais o nosso esforço para com a Igreja nestes países. Portanto, é preciso que os nossos telespectadores também tenham bem presente que nos últimos 2 anos grupos jihadistas têm perseguido todos aqueles que não aceitam a teologia, a ideologia islâmica mais radical e têm vindo, de facto, a consolidar a sua presença em África. Bom, o que se passa no norte de Moçambique faz parte dessa estratégia. Claro, e neste caso concreto, portanto, Cabo Delgado, o apoio à Igreja que está ao lado das vítimas, está ao lado do povo que é atacado e que sofre, é também nossa responsabilidade. E esta igreja que é atacada em Cabo Delgado fala e reza em português. E nós não nos podemos nunca esquecer disso. Muito bem, vamos então ver esse trabalho de síntese sobre o relatório da liberdade religiosa no mundo produzido pela Fundação AIS. Com base numa avaliação de países de todo o mundo, o relatório da liberdade religiosa no mundo 2021, da Ajuda à Igreja que Sofre, conclui que as violações contra este direito humano fundamental se expandiram e aceleraram significativamente desde a nossa última pesquisa em 2018. Cerca de 4 mil milhões de pessoas vivem nos 26 países classificados como sofrendo os ataques mais intensos à liberdade religiosa. Quase 50% destes países estão em África. Nos últimos 2 anos, grupos jihadistas transnacionais que perseguem sistematicamente todos aqueles que não aceitam a ideologia islâmica extrema consolidaram a sua presença na África subsaariana. Embora uma grande parte do território não seja acessível aos trabalhadores da ajuda humanitária, os governos não podem, ou em alguns casos aparentemente não querem resolver a questão. Só recentemente foram criadas forças de intervenção multinacionais para ajudar os governos locais. Na Ásia, a China e a Coreia do Norte são os piores infratores onde a liberdade religiosa é inexistente, assim como também a maioria dos direitos humanos. Na China, o controle estatal é cada vez mais opressivo. A vigilância em massa, incluindo a tecnologia refinada com inteligência artificial, um sistema de crédito social que recompensa e pune comportamentos individuais e a repressão brutal dos grupos religiosos e étnicos impõem a supremacia do Estado. Isto é particularmente evidente através da detenção em massa e dos programas coercivos de reeducação que afetam mais de 1 milhão de pessoas de etnia uigur na província de Xinjiang, na sua maioria muçulmanas. Em Myanmar, os ataques em curso contra cristãos e hindus no estado de Kachin foram lançados à sombra de um ataque maciço e multifaseado por parte de militares e de outros grupos armados contra 1 milhão de habitantes maioritariamente muçulmanos Rohingya no estado de Rakhine. Um desafio crescente à liberdade religiosa na Ásia provém da expansão dos movimentos nacionalistas etno-religiosos. A tendência afeta milhares de milhões neste continente, principalmente em contextos democráticos ou semidemocráticos, como na Índia, com uma maioria hindu, e no Sri Lanka, com predominância budista, e em Myanmar. O profundo impacto das violações da liberdade religiosa é mais evidente no Paquistão, onde mulheres e raparigas vulneráveis de grupos religiosos minoritários são raptadas, violadas e obrigadas a mudar de religião nas chamadas conversões forçadas. Os direitos destas raparigas e mulheres são tão amplamente negados que elas se tornam escravas. Nos 36 países marcados a laranja na nossa categorização, a total liberdade religiosa não é desfrutada nem constitucionalmente garantida.
Durante o período sob revisão, o presidente Erdogan da Turquia tomou medidas para posicionar o país como uma potência sunita global, ameaçando em simultâneo os direitos de outras crenças. Como exemplifica a conversão da Hagia Sofia em Istambul numa mesquita, o Islão é promovido em todos os aspectos da vida pública. Em alguns estados do Médio Oriente, da Ásia do Sul e Central e nos antigos países soviéticos, a liberdade de culto é garantida, mas não a plena liberdade religiosa. Além disso, em alguns países, a conversão da religião maioritária é proibida por lei, enquanto noutros é suprimida em resultado de fortes pressões sociais. A pandemia da Covid-19 teve profundas implicações para os direitos humanos, incluindo o de liberdade religiosa. Os grupos militantes aproveitaram-se dos governos que se têm distraído com a necessidade de se concentrarem na luta contra a pandemia. Em África, por exemplo, os extremistas islâmicos aumentaram os ataques, consolidando assim os ganhos territoriais e recrutando novos membros. Os preconceitos sociais pré-existentes contra as comunidades religiosas minoritárias também levaram a uma discriminação acrescida, por exemplo, no Paquistão, onde as instituições muçulmanas de caridade negaram aos cristãos e a membros de outros grupos religiosos minoritários acesso a ajuda alimentar e médica. No Ocidente, as medidas de emergência tomadas em resposta à pandemia tiveram impacto na liberdade de reunião e na liberdade religiosa, suscitando críticas e debates. Neste relatório, introduzimos pela primeira vez uma nova categoria, intitulada Países sob Observação, onde observamos novos fatores que poderão ter um impacto significativo na liberdade religiosa no futuro. As provas para esta categoria são as manifestações violentas na América Latina, onde os manifestantes atacaram e destruíram símbolos e propriedades religiosas. Em algumas regiões foram cometidos crimes de ódio violentos contra líderes religiosos e fiéis. O Papa Francisco definiu o que ele denomina de perseguição educada, em que os valores em evolução e as novas normas culturais têm consignado as religiões ao que ele chama de ao silêncio e à obscuridade da consciência de cada um. Por exemplo, no Ocidente, o direito à objeção de consciência por motivos religiosos para os profissionais de saúde em relação a questões relacionadas com o aborto e a eutanásia já não está significativamente protegido pela lei. Este é um dos programas especiais de verão em que vamos recuperar algumas das grandes entrevistas realizadas ao longo destes meses. Hoje vamos ter connosco Mark Riedman, um dos responsáveis a nível internacional pela produção precisamente do relatório sobre a liberdade religiosa no mundo. Daqui a pouco vamos rever os momentos principais dessa entrevista que lhe fizemos, mas antes de avançarmos para isso, vamos para um pequeno intervalo. Eu volto já dentro de breves minutos. Até já. A Fundação AES é uma organização que está no coração do Papa Francisco. Ajuda milhões de cristãos em todo o mundo, desde as crianças que vivem na miséria aos que enfrentam guerras e perseguições. Milhares de projetos em mais de 140 países procuram ajudar todos aqueles que já não têm a quem pedir ajuda. Para continuar este grande trabalho, a sua ajuda é essencial. Visite agora a página fundação-aes.pt e faça o seu donativo. fundação-aes.pt. Faça o bem ainda hoje. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AES aqui na televisão, Canção Nova. Depois do intervalo, vamos então ver essa entrevista com Mark Riedman, diretor da CRTN, que é a entidade que produz os documentários da Fundação AES e que passam tantas vezes aqui no seu canal de televisão, e também é um dos responsáveis precisamente pelo relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, que é o tema principal deste programa especial de verão aqui na sua televisão. A primeira pergunta que lhe fizemos foi, claro, sobre quais são as principais conclusões que se podem tirar da leitura deste relatório. A sua atenção, pois, para a resposta de Mark Riedman. The 2021 edition of the Religious Freedom Report has been published just a few days ago. What is this publication? The Religious Freedom Report is a
an enormous project. It takes about 2 years to develop. And what we do is we analyze the status of religious freedom in 196 countries around the world for the main religious traditions. And the idea is simply to consider if the situation of religious freedom in that particular country has gotten better or worse over the 2-year period under review. And why is religious freedom a topic that people should be interested in? Regrettably, we see around the world the status of religious freedom is ever under increasing threat. That is, for example, in Africa, under the sub-Saharan Africa, we see that groups are attacking other groups, not only, but also because of their belief. And so this topic of religious freedom, which is a fundamental human right, is increasingly under pressure. And what are the main findings in the 2021 report? The report of 2021 considers 3 main areas. I mean, there are more, but principally 3 main areas of concern. The first one is what we would call Islamist extremism, and that is groups like ISIS, Al-Qaeda, which have spread from the Middle East, from Iraq and Syria, and pulled down into sub-Saharan Africa, picking up weapons along the way, picking up guns, small arms in Libya after the collapse of the government, and now placing themselves and aligning themselves with local armed groups. So local armed groups which might have issues with other ethnic groups or issues between herders and farmers. These jihadist groups, particularly ISIS and Al-Qaeda, they come in and they align themselves with these local issues, but little by little they also radicalize these armed groups on the ground so that they start picking up this jihadist mentality. And so what was an issue between an ethnic group or between herding and farming tensions, which are natural throughout this whole area, they suddenly take on a religious tone. And suddenly the attacks are not indiscriminate for unknown reasons, but targeted for specific jihadistic intent. That would be the first issue. The second issue that we see is what we call ethno-religious nationalism. What is this? Ethno-religious nationalism is basically when you have a majoritarian religion. Let's take India, for example. India is majority Hindu, and there's always been tension between the Hindu and the Muslim, the Hindu and the Christian, existing within India. But what has happened recently is a Hindu majority political party, the BJP, has taken this historic tension and instrumentalized it, used it for their own political interest. Why? Because President Modi has suffered, his economic program is not doing as well as he would have liked, so he turns and uses this nationalistic tool. And this nationalistic tool then, of course, further oppresses the Christians, the Muslims, particularly what we call the cow belt, because in India, the cow is sacred to the Hindu faith. Mm-hmm. But Christians both eat meat and Muslims eat meat and also slaughter cattle in order to eat meat. And so there's tensions around, for example, what they call the cow belt region in the center of India. So for these reasons, what is essentially a tension has become now politicized, instrumentalized, and used as a weapon against religious minorities. The third issue that we can talk about is really what we call authoritarian governments. And here there are really 2 classic examples. One is North Korea and the other one is China. In North Korea, we can really talk about it in terms of an exterminationist policy. That is, anybody who doesn't agree with the personality cult of Kim Jong-un is basically is put aside, particularly Christians, because as the Christian faith has an authority outside of the country, Rome, etc., the Universal Church, all of these faith groups are considered to be a threat
to this particular authoritarian regime in North Korea. The second country of real concern where we see a similar problem is China. China is a country of a huge population and regrettably ever increasing violations of religious freedom, particularly against the 30 million Muslims that are living there, and the upwards of, let's say, the figures are, let's say, up to 100 million Christians of different denominations. But really, the most egregious example is what we call against the Uyghur Muslims, which is occurring in the Jiangxin province, which is the northwestern province of China. And these Muslims have been particularly targeted and are under severe oppression by the Chinese government. We see that, again, the challenge is to the Communist Party. Wherever there's a threat to the Communist Party, everything should be only the Communist Party. And the danger that we see happening in China is the use of technology as a tool of repression, what we could call techno-tyranny, if you will. And what does that mean? We have artificially enhanced surveillance cameras. So China has basically placed about over 600 million cameras throughout the country in public and also in private spaces. Private spaces, for example, being inside temples, Buddhist temples, or churches, or etc., or mosques, but also in private spaces. And these artificially enhanced cameras have the AI facial recognition technology, which means that every individual in China can be identified. Secondly, this is complemented by, in Beijing, when you walk down the street, they have sensors at the main intersections. And these sensors read the mobile phones of the individuals that are in, of the pockets of those individuals. Mm-hmm. And then the last element is voice recording, where they use voice recording in order to ascertain if an individual is speaking against the government. Finally, this is all complemented by what they call the social credit system. Okay, so and the social credit system is basically an idea that if you are living as a good citizen and you're doing good things in favor of the Communist Party, you gain points. If, however, you are someone who frequents a church or a temple too much, or you are considered someone who is a potential threat to the government, or even simple things like if you jaywalk across the street, not properly following the rules, you get negative points. Okay, so we have these essentially these let's call them the big three ones. You have the cameras, you have the surveillance on the mobile phones, and then you have the social credit system, and these combined are used on what they call a joint information platform, whereby this big data is collated and basically can identify an individual within a short space of time and all the parameters of that individual. There was an experiment that was done by the BBC about 2 years ago where they had a journalist walking around in Beijing and they tested the system using facial recognition camera and as well as the mobile phone. They found him in 7 minutes in Beijing, a city of hundreds of millions of people. And the BBC journalists were shocked by the rapidity with which the Chinese authorities were able to find that particular journalist. And China is now exporting this technology and selling it to countries in Central Asia, for example, to those authoritarian governments that would be interested in such a technology. You've been explaining the situation in a country like China, but the Western media is really kind of aware of the situation that citizens have in this country. But is there any other country in which religious freedom is constantly violated, but is completely forgotten by international media? What is happening in that country? I think the example that best comes to mind is that of the Maldives Islands.
The Maldives is a tourist destination. You know, you see the Maldive Islands and beautiful blue water and sandy beach and everything that you think, wow, I want to go there for my holidays, no? But, and indeed, they receive 1.5 million visitors every year. So it's a big, big tourist destination. And yet, at the same time, what many people don't know is that it is, in fact, an extremely oppressive government. It promotes a very rigid form of Sunni Islam. And anybody that is not a Muslim has no right to become a citizen. So they say Maldives is a 100% Muslim country. Well, in fact, 95 to 100,000 individuals, mostly immigrants, also live in Indians and other ethnic groups that have found their way there for work, but they have no citizen status. They have no rights. For example, when a tourist comes to the Maldive Islands, they have to fill out immigration forms. And in the immigration form, they have to acknowledge that they don't bring pornographic materials and they don't bring, et cetera, et cetera. But they also don't bring materials that speak against Islam, and that they don't carry any pork. And finally, under the condition of not bringing anything that speaks against Islam, they are not allowed to bring in Bibles, or they're not allowed to bring in any Christian kind of literature in case this might be used as a way of proselytizing in the country. So combined with the government, you have also extremist groups working in the Maldives. You have locally very aggressive Sunni groups that are there also, and it can be a bit delicate because women are, of course, there's a tension that women should be covered, not in bikinis. So it's a tension also within the tourism industry, how far this strict adherence to Islam also extends to the tourist industry. So the Maldives, I think, would be one example of a hidden problem. A couple of years ago, there were Islamic terror organizations like the Islamic State or Al-Qaeda who caught a lot of the international attention because of the horrific crimes they were committing. Lately, there is not so much being said. Does this mean they've been defeated? No, ISIS and Al-Qaeda are still very much present in our world, regrettably. In a certain sense, we spoke a lot about ISIS and Al-Qaeda, particularly in the question of Syria and Iraq. And indeed, militarily, particularly ISIS, Islamic State, was defeated in Iraq and, let's say, is in the process of being militarily defeated. And the idea of having a caliphate, having a territory that they would claim as their own, is also in the Middle East, let's say, has been more or less militarily defeated. The problem is that many of these ISIS fighters have filtered their way down into Africa. And we see a real problem of Islamist extremism and these international groups coming in. And basically, these international groups like Al-Qaeda and ISIS, they don't create new problems. They only go into existing problems and they exacerbate these problems. They bring in a religious element. So what they do is basically an ethnic or a tribal problem, or a very big, actually an enormous problem, but has always been there, has been the tension between herders and farmers. Okay, so you have, for example, the Fulani, an enormous ethnic group in the middle belt of Africa, coming up against smaller tribes within the region. And historically, there's always been tension, but they've always worked together. That is, the herders, the farmers always know when the herders are coming through. And so the herders come and bring their cattle, and then the cattle graze, and they turn up the soil, and they also fertilize, obviously. And then they move on. And then the farmer knows, okay, I have plant, the rains will come, and I'll have my crop. So it's been a very complementary relationship. A problem that's occurred has been climate change. And as a consequence, the farmers don't know when the rains are going to come. And they used to be able to predict within weeks when the rains will come. Now they can't predict within months when the rains are coming, which means that this problem has become exacerbated because the herders are coming through and the farmers either have planted or are not ready, and the problem ensues. Now what happens is ISIS and Al-Qaeda comes into an existing problem like this, and they attribute religion. And they play to the deepest
concerns of the human person, which is faith. And then finally, faith and the markers of faith, Christian or Islam, also become reasons for attack. And so this is where we see these international, or what we call these transnational groups coming into Africa and now replicating what they wanted to do in Syria and Iraq, and that is to create caliphates. So basically what they're doing is creating space. For example, now in Burkina Faso, humanitarian aid is not able to access 60% of Burkina Faso because of the violence and the instability. And this is a huge, huge problem. Why? Because when the people are chased away from their farms, they're not allowed, they can't harvest, which means that what the next step is going to be is famine in many of these countries because the farmers can't farm. And so you have refugees in huge displacement camps. We're talking about 500,000, 700,000 per country. Chad, whether it's Cameroon, whether it's Central African Republic, all of these countries in this sub-Saharan Africa. And these areas are now, the next issue is a huge humanitarian crisis, which is coming, we haven't recognized it yet, which is going to provoke more migration. So one is building on the other. And at the same time, these groups are saying, now we're here, now we have territory, we are going to establish a caliphate. And this is where we see a transcontinental caliphate extending from Mali to Mozambique, to the Comoros Islands, to the Philippines, like a semicircle all around the globe. We've been talking about the state of religious freedom in Africa, in the Middle East, because are warring spots. Yeah. But what is the state of religious freedom in the Western countries? I think Pope Francis addressed this question, what is the state of religious freedom in the West, best when he said, we are starting to experience what he called polite persecution. What did he mean by polite persecution? It means that we in the West are and will increasingly be unable to live our freedom of conscience and our freedom of religion, and that these will be, our freedom of conscience and freedom of religion will be reduced to the mosque. It'll be reduced to the church. It'll be reduced to the synagogue. That worship is acceptable, but in the concept of private worship. And we see this occurring already today, particularly with healthcare workers, doctors, nurses, those in the healthcare industry who are, by government, for example, decision or government decree, being obliged to participate in, for example, abortions, or what will come now is euthanasia. And the challenge for these healthcare workers is that they don't have the ability to say, I don't agree with this. According to my conscience, I cannot perform this act. And yet they are being either called to or called to find a replacement who will do this in their stead. And this whole issue of freedom of conscience for healthcare workers is a huge issue and will increasingly become an important issue as we go forward. And what is the next step for the Religious Freedom Report after its launch? Are you going to deliver the report to political or religious institutions? The idea is to now raise awareness. Academia, journalists, media, political leaders, through the research that we have found, through the 196 countries that we've been able to analyze and assess, is the situation getting better and worse for religious freedom? And clearly we see it getting much worse in many of the countries. In 95% of the worst offending countries, the situation has gotten worse. So we are in a situation where we see this trend. And now our responsibility is to speak out and say, look, we have our analysis. This is it, black and white, according to the law, according to the incidents that have happened in this country, according to our prospects. We see this trend, this development occurring, and we need to draw your attention to it. So you, the journalist, this academic, or the politician, can reflect on this information and say, what can I do about this? And this is something that indeed we do see happening. That is, Aid to the Church in Need is one of 4 institutes around the world
doing a global report. There are many institutes doing, for example, Open Doors. Perfect. They do only 50 countries and only Christians. We are doing, along with the US State Department, the United States Commission for Religious Freedom, and the Pew Foundation, we are the fourth one. And we are the only European-based and Catholic institution doing a publication on religious freedom. So it is an important tool in order to raise awareness and to get the message out that in many areas of the world, if the international community doesn't pay attention to what's going on in China, if the international community doesn't pay attention to what's going on in Africa, the world, the international community, is going to confront a real problem. We still have perhaps a little bit of time, but the world has to act. Thank you. Thank you. Great. Foi Mark Riedman, um dos responsáveis do relatório da Fundação AIS sobre a liberdade religiosa no mundo, um tema a que voltaremos na próxima semana. Agradeço a colaboração de Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal, assim como de todos aqueles que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. Já sabe, quando assim, espero vê-lo aí de novo na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.